Olá, meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, para dar continuidade à história de Capivari de Baixo. Hoje eu vou falar sobre a história do futebol da nossa região. Vou falar sobre a história do futebol da nossa região. Estou aqui num ponto estratégico para mostrar o campo do Nacional, né? Daqui que partiu muitas coisas. Então, mas antes já peço aí o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Homero Roberge, você aqui no Facebook, dê uma curtida, compartilhe o máximo aí para as pessoas conhecer, vocês amantes do futebol, conhecer a nossa história. Vejam bem, lá nos idos dos anos 40, depois que chegou a Companhia Siderúrgica Nacional em 1943, bem antes, claro, né, antes da CSN, já tinha alguns times de futebol, principalmente o Caveira Futebol Clube. Tinha o Caveira Futebol Clube, o cemitério ali em cima do morro, para baixo era um campo, até onde vai a Rua do Caçador, ali era um campo enorme, e ali tinha um campo de futebol e tinha o time Caveira Futebol Clube. Ô louco, tinha o Caveira Futebol Clube. Aí depois chegou a CSN em 43, né? As coisas começaram a se organizar melhor e tal. O pessoal gostava de futebol. Aí criou-se 2 times de futebol. Presta atenção. Criou-se 2 times de futebol. Criou-se o Operário Siderurgia Atlético Clube. Operário Siderurgia Atlético Clube. Que seria o pessoal que era operário, peão da CSN, o operário, o braçal, jogava no Operário Siderurgia Atlético Clube. E tinha o Funcionário Siderurgia Atlético Clube. Funcionário Siderurgia Atlético Clube. E disputavam entre si, disputavam com o Caveira, jogavam com o Caveira Futebol Clube, jogavam com os times de Tubarão. Nesse campo aqui era um campo de futebol do Nacional, só que ele era ao contrário. Ele era ao contrário, vocês vão ver nas fotos depois, tá? Vocês vão ver a foto depois, o campo era ao contrário. A trave era aqui e a outra trave lá. O campo era aqui, certo? O campo de futebol era aqui. Ainda não era do Nacional, o Nacional não existia. Com o passar do tempo, percebeu-se que o Operário Siderurgia Atlético Clube era muito melhor. Os peãozadas jogavam uma bola, sempre ganhavam tudo. Aí a turma resolveram acabar com tudo e criaram o Siderurgia Atlético Clube, misturaram tudo. No dia 24 de agosto de 1943, criou-se o Siderurgia Atlético Clube. Jogava nesse campo. Esse campo aqui era do Siderurgia Atlético Clube em 1943. Trave aqui e trave lá, certo? Siderurgia vinha com tudo. O Clube Siderurgia ainda não era aqui. O Clube Siderurgia era ali onde é hoje o refeitório da CSN, ali onde é hoje a Associação dos Funcionários da Prefeitura. Ali era o refeitório. Ali era o Clube Siderurgia. Aqui não existia nada. O campo aqui, né? Aí foi indo. Em 26 de setembro, logo no dia de hoje, está fazendo aniversário, foi criado o Nacional Atlético Clube, o NAC. O NAC foi criado em 26 de setembro de 1943. O Siderurgia teve como primeiro presidente o Major Iberê de Matos. Já o Nacional foi pelos funcionários da CSN, o senhor Clóvis Medeiro, o Ercílio Luz, pai do Amadeu. Eles foram a primeira diretoria do NAC, Nacional Atlético Clube, 26 de setembro de 1949. Aí já tinha o Siderurgia e o Nacional, disputava aqui, certo? Depois começaram a construir o clube aqui, o campo ao contrário. Trave aqui e trave lá, certo? E num determinado dia, lá nos anos de 1954, por aí, houve um grande torneio de futebol aqui e ficou para a final o Siderurgia Atlético Clube e o Nacional, o NAC. Nacional Atlético, ficaram para a final. Gentarada, polveiro aqui.
houve uma briga enorme, briga mesmo assim de fechar quarteirão. Foi chamado polícia, abafou-se tudo. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, o lavador, que era detentora de tudo isso, fechou tudo, acabou com o time de siderurgia e o time do Nacional, acabou com tudo. Aí foi feita uma reunião e nessa reunião foi decidido o seguinte: o Nacional ficaria com o campo. Nacional continuava o time, Nacional, Atlético Clube, continuaria com o campo, e o Siderurgia acabou-se, ficaria com o clube. Aí ficou o Clube Siderurgia sem time de futebol. Por enquanto, Nacional aqui, o campo, e o Siderurgia apenas com o clube. Mais tarde, os abnegados, torcedores, aqueles doentes, camisa do Siderurgia, revitalizaram o Siderurgia novamente, e o campo foi lá onde é hoje o pronto atendimento. O campo Siderurgia passou para lá, o pessoal criou novamente o time, passou-se para lá, então o Siderurgia ficou um bom tempo lá até quando o Capivari tornou-se município. Aí o prefeito Saquete fez uma negociação, deu terras mais atrás, ali construiu-se o PA, o pronto atendimento, que na época seria um mini hospital, e o Clube Siderurgia, o time Siderurgia passou para bem lá atrás, quando vocês conhecem lá, perto do Morro do Caçador, para aquele lado lá, o Siderurgia lá. E o Nacional ficou aqui com esse time, aí viraram. A CSN construiu o muro, construiu a arquibancada, o Nacional começou a participar da Liga Amadora, participar do profissional, que vocês vão ver nas fotos, álbum de figurinha. Tudo isso foi acontecendo com o passar do tempo. Depois, nos anos 60, 1961, foi colocado torres com refletores, a inauguração da grande iluminação, o jogo nacional e estilo luz, inaugurou-se aqui nos anos 60, 1961, a iluminação, jogo à noite. Aí disse que Nacional, o campo do Nacional foi o primeiro campo na região a ter iluminação artificial. Não, até anotei aqui, porque vocês sabem, né? A gente esquece. Deixa eu ver aqui onde é que anotei aqui. Ah, sim. A primeira iluminação artificial em campo de futebol aconteceu bem antes, nos anos 50, lá no finalzinho dos anos 50, no campo do Monte Castelo, próximo ao cemitério, hoje o Horto dos Ipê. Lá tinha um campo, um time de futebol chamado Monte Castelo, lá tinha um campo de futebol, lá foi feito iluminação. Primeiro lá, depois aqui. Então, foi a segunda iluminação, foi aqui. A primeira foi lá no time do Monte Castelo, onde o Monte Castelo jogou com o Ferroviário, inaugurando a iluminação, transmitido pela Rádio Tubá, com meu saudoso amigo Valmor Silva, locutor, narrador na época. Beleza, né, pessoal? Então, aqui ficou o campo do Nacional, o Siderurgia ficou com o clube, o campo foi para lá, depois para lá e continua até hoje aí, né? Então, essa foi a preliminar. Depois apareceu, deixa eu ver aqui, o Nacional, o Siderurgia em 1943, o Nacional em 1949. Em 1951, 9 de maio de 1951, é fundado o Esporte Clube Bandeirantes, da Vila Flor, Esporte Clube Bandeirantes. Tinha um campo ali também, agora o campo, depois com a duplicação da BR, o campo passou mais lá atrás, sempre com a colaboração da Prefeitura Municipal. O primeiro presidente do Esporte Clube Bandeirantes foi o senhor Manuel Francisco Bernardo. Em 1951 é fundado o Bandeirantes Futebol Clube. Em 25 de dezembro, dia de Natal de 1959, é fundado o América Futebol Clube ali da Santo André, hoje, que na época do Sina. Foi fundado o América. Citamos aqui o nosso grande Francisco Silva, Chico Silva, grande baluarte do América, fundado em 1959. Nesse interim também teve outros times, cito aqui o Força e Luz, do saudoso seu Saul, que morava aqui bem pertinho onde é o Mercado Getú, ali onde morava o seu Saul. Ele montou um time chamado Força e Luz, vocês vão ver nas fotos também. Grande time, atleta, aí juntou o Nacional, Siderurgia, alguns atletas na época, né? E
Então foi isso, pessoal. Perceberam, né? Siderurgia, antes era o Operário Siderurgia Atlético Clube, funcionário Siderurgia Atlético Clube, Siderurgia Atlético Clube em 43, o Nacional, depois veio os, né, tem o Alvorada aqui, depois criou-se o Alvorada também aqui aqui o bairro Alvorada ali, tem até hoje o time do Alvorada, o seu Nilton, o grande Nilton, faleceu há pouco tempo, em memória, o Alvorada, o América, a Aparecida da Ilhotinha, todos os times foram aparecendo depois. Mas os grandes baluartes, o Bandeirantes, o América, Siderurgia, o Nacional. Siderurgia, Nacional, né? O Bandeirantes, o América, depois o Alvorada, o Aparecida. Grandes times que deram alegria e continuam dando até hoje com o futebol amador, mas o Nacional foi um grande representante de toda a nossa região. Vocês vão acompanhar nas fotos, todo esse preâmbulo que eu falei aqui. Se eu for começar a contar, tem muitas histórias, mas não cabe no vídeo, a gente tem que resumir um pouco, né? Vocês vão ver nas fotos. Então, graças ao jornalista, historiador Homero Roberto, vocês puderam conhecer um pouquinho da história do nosso futebol aqui na região de Capivari de Baixo. Eu sou candidato a vereador com o número 11.100. 11.100. Conto com vocês para esse historiador continuar cada vez mais contando história da nossa região, resgatando causos, como tem muitos. Vou contar alguns depois, mais adiante. Conto com vocês. E para a prefeita Márcia Roberto de Carninho, 11.100, meu número, conto com vocês. Aqui está o campo do Nacional, né? Eu até fiz aqui uma improvisação do local aqui, porque para poder gravar, né? O campo está fechado aí. Respeito os amigos que mantiveram esse campo aí sempre em ordem. Um abraço e até o próximo vídeo. Fica aí com as fotos. Fique com as fotos para conhecer um pouco da nossa história, que é a imagem diz tudo, a imagem vale por 1000 palavras. E não esqueça, Homero Roberto de 11.100. Fica aí com as fotos, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!